A interação entre abelhas e flores exemplifica uma relação simbiótica essencial para a vida na Terra. Sem as abelhas, muitas flores não conseguiriam se reproduzir, e sem as flores, as abelhas perderiam uma fonte vital de alimento. Esse elo simbiótico mantém o equilíbrio dos ecossistemas ao longo de milhões de anos. A polinização, mediada pelas abelhas, assegura a continuidade de muitas plantas que dependem desse processo natural. Neste roteiro, exploraremos a complexidade dessa relação e seu impacto no meio ambiente. As abelhas, com seu corpo coberto de pelos, são polinizadoras extraordinárias. Quando buscam néctar, elas carregam involuntariamente o pólen de uma flor para outra. Esse comportamento promove a reprodução das plantas e a biodiversidade dos ecossistemas. As abelhas são responsáveis por polinizar aproximadamente 75% das culturas agrícolas no mundo. Sua eficiência como polinizadoras torna sua preservação essencial para a sobrevivência de muitas espécies vegetais. As flores atraem as abelhas através de cores vibrantes e aromas sedutores. Essas características evoluíram para maximizar a visitação por polinizadores, garantindo a transferência de pólen. O néctar que oferecem serve como fonte de alimento para as abelhas, enquanto o pólen se adere ao corpo dos insetos. Dessa forma, o processo de polinização ocorre naturalmente. A relação entre abelhas e flores vai além da estética, sendo crucial para a continuidade da vida vegetal. A polinização mediada pelas abelhas é um dos processos naturais mais importantes para a manutenção da vida na Terra. Cerca de 3/4 das plantas com flores dependem de polinizadores para se reproduzir. Isso inclui cultivos agrícolas essenciais para a alimentação humana, como frutas, vegetais e oleaginosas. Sem a polinização, a produção de alimentos e a biodiversidade estariam seriamente comprometidas. Por isso, o papel das abelhas é vital para a sustentabilidade ambiental e agrícola. A relação entre abelhas e flores não surgiu de maneira abrupta, ela evoluiu ao longo de milhões de anos. As flores desenvolveram características específicas para atrair polinizadores, enquanto as abelhas adaptaram suas estruturas corporais para melhorar a coleta de pólen. Essa coevolução beneficiou ambas as espécies, garantindo sua sobrevivência e a continuidade do processo de polinização. A parceria entre esses dois seres vivos destaca a capacidade da natureza em criar soluções eficientes para desafios evolutivos. O ciclo de polinização ocorre cada vez que uma abelha visita uma flor em busca de néctar. O pólen fica preso ao corpo da abelha e é transferido para outras flores durante suas visitas. Esse processo repetido garante a fecundação das plantas, possibilitando a formação de sementes e frutos. O ciclo contínuo de polinização mantém a renovação das populações vegetais, essenciais para a sobrevivência de outras espécies. Assim, a polinização assegura a saúde e a longevidade dos ecossistemas. Abelhas podem ser classificadas em sociais e solitárias, ambas desempenhando papéis importantes na polinização. As abelhas sociais, como as abelhas melíferas, vivem em colônias e são altamente organizadas, polinizando grandes áreas de uma vez. As abelhas solitárias, por outro lado, não vivem em colônias, mas ainda assim contribuem significativamente para a polinização de plantas específicas. Cada tipo de abelha traz uma contribuição única para o equilíbrio dos ecossistemas. A polinização promovida pelas abelhas vai além da simples reprodução de plantas. Ao facilitar a produção de flores, frutos e sementes, as abelhas garantem a continuidade de ecossistemas inteiros. Muitas outras espécies dependem das plantas polinizadas, seja para abrigo ou alimentação. Assim, a atividade das abelhas influencia diretamente a diversidade e a saúde de florestas, prados e campos agrícolas. Preservar as abelhas é preservar os ecossistemas que sustentam a vida. A relação entre abelhas e agricultura é inegável. Muitas das culturas mais importantes, como maçãs, amêndoas e tomates, dependem diretamente da polinização realizada por abelhas.
Sem esse serviço natural, a produção agrícola enfrentaria sérias perdas, resultando em escassez de alimentos e aumento de preços. Além disso, a qualidade dos frutos depende da polinização adequada. A agricultura moderna, portanto, depende profundamente da presença e saúde das populações de abelhas. Nos últimos anos, as populações de abelhas vêm enfrentando uma série de ameaças, incluindo o uso indiscriminado de pesticidas, a perda de habitats e as mudanças climáticas. Esse declínio tem efeitos devastadores na polinização, comprometendo a reprodução de plantas e a produção de alimentos. A preservação das abelhas tornou-se uma questão urgente, não apenas para proteger essas criaturas, mas também para garantir a continuidade do processo de polinização. A conscientização sobre o declínio das abelhas é essencial. Certas flores desenvolveram características altamente especializadas para atrair abelhas e garantir uma polinização mais eficiente. Algumas possuem formas tubulares, forçando as abelhas a entrarem profundamente na flor para coletar néctar, o que resulta em uma maior transferência de pólen. Outras flores exibem padrões ultravioleta visíveis apenas para os olhos das abelhas. Essas adaptações evolutivas demonstram como a natureza otimiza os processos para garantir a sobrevivência das espécies. As abelhas possuem uma memória olfativa altamente desenvolvida, que as ajuda a identificar flores ricas em néctar. Elas aprendem a associar aromas específicos com a recompensa alimentar, tornando sua busca por alimento mais eficiente. Isso também garante que as abelhas visitem repetidamente as mesmas espécies de plantas, promovendo uma polinização consistente. A capacidade das abelhas de lembrar e reconhecer flores específicas destaca sua inteligência e importância para o ecossistema. Além de seu papel na agricultura, as abelhas são fundamentais para a manutenção da biodiversidade em ecossistemas naturais. Ao polinizarem uma ampla variedade de plantas, elas garantem a sobrevivência de inúmeras espécies vegetais e, consequentemente, dos animais que dependem dessas plantas. A polinização é um elo vital que conecta diferentes níveis da cadeia alimentar e mantém a estabilidade dos habitats. O impacto das abelhas na biodiversidade é incalculável. A dependência mútua entre abelhas e flores moldou seus comportamentos e características ao longo da evolução. As flores adaptaram-se para atrair polinizadores, enquanto as abelhas desenvolveram métodos eficientes de coleta e transporte de pólen. Essa relação simbiótica é um exemplo clássico de mutualismo, onde ambas as partes se beneficiam. Sem as abelhas, muitas plantas teriam dificuldade para se reproduzir, e sem as flores, as abelhas perderiam uma fonte crucial de alimento. Apesar de sua importância, as abelhas enfrentam ameaças crescentes. O uso de pesticidas, em particular, tem dizimado colônias inteiras, comprometendo a polinização. As mudanças climáticas também afetam negativamente as abelhas, alterando os padrões de floração e limitando o acesso a alimentos. Além disso, a perda de habitat devido à expansão urbana e agrícola está restringindo os espaços onde as abelhas podem se estabelecer e prosperar. Proteger as abelhas é uma responsabilidade urgente. As flores não apenas fornecem néctar e pólen para as abelhas, mas também desempenham um papel crucial na cadeia alimentar mais ampla. O néctar e o pólen sustentam outros insetos, como borboletas e besouros, e os frutos resultantes da polinização alimentam pássaros e mamíferos. Assim, a polinização não apenas sustenta as plantas, mas também influencia diretamente a saúde e a estabilidade de ecossistemas inteiros. A conexão entre flores e vida selvagem é profunda. Com o declínio das populações de abelhas e a ameaça à polinização, a conservação tornou-se uma prioridade urgente. Esforços de conservação, como a criação de habitats amigáveis às abelhas e a redução do uso de pesticidas, são essenciais para garantir a sobrevivência dessas polinizadoras essenciais. Programas educacionais e de conscientização pública também são necessários para sensibilizar a população sobre a importância das abelhas. Proteger as abelhas significa proteger o futuro dos ecossistemas.
A relação simbiótica entre abelhas e flores é um dos mecanismos mais fascinantes e essenciais da natureza. Esse processo garante a reprodução de inúmeras plantas e a continuidade de ecossistemas inteiros. No entanto, as crescentes ameaças às abelhas colocam em risco esse equilíbrio natural. A preservação das abelhas e o incentivo à criação de ambientes favoráveis à sua sobrevivência são essenciais para garantir que o ciclo de polinização continue a beneficiar a vida na Terra. Proteger essa relação é crucial para o futuro de todos nós. Até a próxima!